Hoje a gente vai conversar com o Antônio Miranda, que é fundador do Instituto Vencer. Muito boa noite, Antônio Miranda. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Olá, boa noite, Fernando. É um prazer estar aqui no programa Você Precisa Saber. Boa noite também a todos os telespectadores da TV Itapema. É um prazer estar aqui, estamos à disposição para discutir algumas coisas aí a respeito de treinamentos comportamentais. Vamos falar assim, e o Miranda, que é psicólogo, né, Miranda? Sim, psicólogo clínico. Empresário já há 40 anos nas áreas de construção civil, engenharia de sistema, administração financeira e consultor empresarial, não é isso? Sim, eu militei em todas essas áreas até 1996, né? De lá para cá eu me tornei um consultor e de consultor eu resolvi entender mais o ser humano. E aí eu fui fazer minha formação em psicologia para entender mais do ser humano, porque eu descobri nessa minha vida empresarial, e até hoje tenho empresas, que as pessoas fazem a diferença em qualquer processo empresarial, em qualquer processo do mundo que você tenha pessoas, as pessoas vão fazer a diferença. E isso fez com que eu me encantasse pelo ser humano, e aí eu fiz toda uma formação em psicologia, em programação neurolinguística, até que resolvi fundar o Instituto Vencer Desenvolvimento Humano, dando foco nisso, no desenvolvimento do ser humano. Bom, Miranda, fala pra gente o que é o Instituto Vencer, você que é fundador do Instituto Vencer, qual o objetivo dele, quanto tempo ele já tem? Veja bem, Fernando, para te contar um pouco mais sobre o Instituto, a gente precisava falar um pouco da história dos treinamentos comportamentais, né? Os treinamentos comportamentais, eles foram criados no final da década de 70, começo da década de 80, nos Estados Unidos. E a psicologia americana, ela naquela época, ela era muito centrada na psicologia comportamentalista radical, né? Que visava muito o comportamento. O comportamento no sentido de você fazer o condicionamento para que o comportamento modificasse. No começo dos anos 90, três pessoas que trabalhavam em RH de grandes empresas foram aos Estados Unidos e trouxeram os treinamentos comportamentais para o Brasil, ainda nesse foco de psicologia comportamental. Eu, em 2000, entrei nesse processo que é de trabalhar com treinamentos comportamental. Trabalhei durante 8 anos num outro instituto, e que continuava com essa visão do treinamento mais comportamental, radical. E com a minha formação de psicólogo mais humanista, eu resolvi então criar o Instituto Vencer Desenvolvimento Humano, colocando o mesmo treinamento comportamental, mas com foco humanista. 95% das pessoas entram no nosso instituto e conhecem o nosso trabalho através de um treinamento chamado Vencer, que é um treinamento onde você tem o primeiro contato com a descoberta de que você pode ter outra visão da sua vida e do mundo em que você vive. O treinamento é um treinamento de imersão, ele demora em torno de 36 horas, ele começa numa sexta-feira às 21 horas e 29 minutos e vai terminar no domingo às 13 horas e 59 minutos. E nesse treinamento acontece uma série de dinâmicas de grupo. Não é uma terapia de grupo, na verdade, embora eu seja psicólogo, o treinamento não tem esse foco de terapia de grupo, o treinamento tem o foco de dinâmica de grupo, onde ele mostra para você novas possibilidades de você viver sua vida, formas diferentes de você olhar o outro, de você olhar as pessoas à tua volta, de você olhar a sua própria vida, o que você tem feito com a sua vida, como você pode aproveitar melhor os momentos, porque a vida é feita de momentos, né? A gente fala muito, as pessoas falam em felicidade. Felicidade não é uma coisa que acontece a vida inteira para você. Felicidade é coisas que você vai aproveitando durante a jornada. A vida, na verdade, é feita durante a jornada. E quanto mais você aproveita isso, mais intensamente e plenamente você vive a tua vida e tem os contatos com as pessoas que você convive. Então, esse treinamento cai uma série de fichas para a pessoa e ela percebe que as mudanças são positivas. Ela começa a influenciar outras pessoas na busca dessa mudança, e o nosso treinamento, o público que faz é que traz pessoas para fazerem o treinamento, e depois eles vão se interessando por outros cursos, outros treinamentos que nós temos. Na verdade, nós temos treinamentos como o Vencer, que é um final de semana, temos cursos de aplicação, que a maioria deles são também finais de semana,
onde você aplica na tua vida, no dia a dia, e temos cursos de formação, que normalmente são cursos com acima de 120 horas de carga horária, mas que aí você se torna um praticante daquela atividade, como por exemplo programação neurolinguística, como coach. Você se torna um profissional habilitado para exercer essa atividade. Nós vivemos no que a gente chama em psicologia de zona de conforto. Tudo na tua vida, ou esteja bom ou mal, você se acostuma e aquilo se torna uma zona de conforto. O treinamento quer quebrar a tua zona de conforto. Mostrar para você que tem outras opções além daquela zona que você vive. E que nós só crescemos, você só vai crescer na vida profissionalmente, emocionalmente, a sua maturidade só cresce quando a sua zona de conforto quebra. Por quê? Porque você aprende coisas novas. Na zona de conforto que a gente vive, o que você aprende? Nada, você já aprendeu tudo que tinha que aprender ali dentro. E nós, seres humanos, nascemos para evoluir, para crescer. Então, quanto mais eu aprendo, mais eu cresço. Então esse é o objetivo do treinamento, começar a quebrar toda a tua zona de conforto para você perceber que existe vida e uma vida talvez muito melhor e mais agradável do que a que você tem hoje fora da tua zona de conforto. Esse é o principal objetivo do treinamento. Ele faz uma pergunta, ele fala assim: um grande abraço para o Miranda, no qual tive a oportunidade de participar do Vencer em Guarujá. Pergunta: julgar as pessoas, irritabilidade, pavio curto, impaciência, enfim, uma gama de características que compõem o ser humano, podem ser melhor controlados participando dos cursos ou de um curso só? Um abraço a todos e ao Kleber também. Como é que é o nome do... É o Jairo. Ô Jairo, você participou do nosso treinamento, então você sabe o que o treinamento possibilita da pessoa ampliar sua visão de mundo, né? Eu acho que irritabilidade, pavio curto, né, perda de paciência, maltratar as pessoas, são comportamentos. Quem determina o seu comportamento é você. O seu autoconhecimento pode fazer você melhorar os seus comportamentos. Não é porque uma pessoa me irrita, que na verdade nós em programação neurolinguística dizemos que as pessoas não nos irritam, nós é que nos irritamos com as pessoas. Porque a capacidade de me irritar ou não, ela está em mim. Ninguém tem a capacidade de me irritar a não ser que eu permita. Então, se eu parto por um curso de autoconhecimento, melhoro o meu autoconhecimento do processo e da relação com os seres humanos, eu começo a entender que eu não tenho que me irritar. As pessoas não têm essa capacidade para me irritar. Eu consigo achar um nível de paciência adequado para manter um diálogo com as pessoas. Nível de paciência adequado, perseverança, determinação, são tudo comportamentos que eu vou desenvolver a partir de um processo de autoconhecimento. Então, quando você pega um cara pavio curto, como foi o caso aqui da história, que eu acho que foi você que falou, não sei, o outro telespectador falou sobre o caso do ônibus, do ciclista, né, Fernando? A coisa mais comum você ver as pessoas brigar no trânsito, por quê? Porque as duas pessoas foram intolerantes. Tolerância é um comportamento que você pode desenvolver. Quando as pessoas me fecham na rua e elas, por uma questão de intolerância, ainda vai me xingando do lado e ela que me fechou, eu abaixo o vidro, dou bom dia e peço desculpa. Sabe o que acontece? Quebra a relação. Porque a pessoa jamais imaginava que você ia pedir desculpa, ela achava que você ia xingar ela de volta. E aí ela te xinga de volta, aí tu xinga ela de volta, ela te xinga de volta. Vocês param dois no primeiro sinaleiro, o cara tá armado, dá um tiro e mata o outro. Por quê? Porque começou como intolerância. Então isso é um comportamento a ser desenvolvido. E o treinamento pode ajudar você nisso. Outros cursos que nós fazemos melhoram muito isso. Nós temos curso corporativo focado para desenvolver essas habilidades de inter-relações pessoais dentro das empresas. E isso melhora as pessoas. Sabe? É como você ir buscar uma habilidade técnica numa faculdade. Você vai lá, faz um curso porque você quer habilidade técnica. Você quer ter habilidade comportamental? Você quer ter melhores níveis de comportamento para lidar com as pessoas? Você quer aprender a lidar com gente? Você vai ter que fazer cursos para desenvolver habilidades comportamentais. E aprender a lidar com gente é importante, porque gente é o que a gente encontra todos os dias em todos os relacionamentos das nossas vidas. Então é importante ou não saber lidar com gente, Fernando? Claro, sem dúvida nenhuma. Eu queria te fazer uma pergunta, eu não sei se
realmente seria pertinente. Por exemplo, existem pessoas que têm extrema habilidade técnica, elas conseguem, por exemplo, vamos dar um exemplo simples aqui, por exemplo, uma pessoa que ela consegue fazer muito bem pães, um padeiro, ela faz os mais variados tipos de pães, faz pão doce, pão salgado, muita confeitaria, consegue fazer tudo da melhor forma possível, tem essa habilidade técnica. Aí resolve, pois eu já tenho essa habilidade, eu já sei fazer, vou montar uma padaria, resolve montar um comércio, alguma coisa assim. Se ela não basta só a habilidade técnica, né? Esses cursos eles te auxiliam nisso também, quer dizer, ele vai abrir a cabeça da pessoa para ter uma visão de empreendedorismo, de poder auxiliar, justamente porque ele vai ter que tratar com pessoas também, né? Se ele vai abrir um comércio, vai abrir alguma coisa desse tipo, ele vai tratar com pessoas. Isso também auxilia para esse tipo de pessoa? Com certeza, e o seu exemplo que você deu é muito interessante. A habilidade técnica e a habilidade comportamental são duas coisas extremamente diferentes. Então você pega o padeiro, eu vou pegar o exemplo aqui que o Fernando trouxe pra gente. Você pega o padeiro que sabe fazer pães, sabe confeitar bem os bolos, fazer pão doces. Então ele é muito elogiado pela clientela. Aí ele resolve abrir a sua própria padaria. Aí eu pergunto, ele sabe lidar com os colaboradores? Ele sabe entrevistar as pessoas? Ele sabe se relacionar com o cliente? Saber atender o fornecedor, o vizinho que vem fazer uma reclamação de um barulho? Se ele não tiver essas habilidades, ele não vai ter sucesso na padaria dele. Ele vai continuar sendo um grande padeiro, mas não vai ter sucesso como dono de uma padaria, como um empreendedor. E a mesma coisa, viu, Fernando, acontece nas empresas. É verdade. Às vezes você tem um profissional, você tem lá, vou dar um exemplo aqui para vocês. Você tem... vamos pegar uma empresa de armazenagem, que é uma área, inclusive, que eu dou consultoria. Você tem 8 conferentes na área. Aí o teu fiel de armazém se aposenta e você vai escolher um daqueles 8 conferentes que é o melhor para ser o fiel. Ele é o melhor conferente, mas se ele não souber se relacionar com as pessoas que trabalham com ele, não só com os conferentes que sobraram, mas como os operadores de empilhadeira, as pessoas que vêm trazer a carga, que vêm pegar a carga. Se ele não tiver essa habilidade de lidar com as pessoas, ele vai ser um péssimo fiel, um péssimo líder. E aí sabe o que acontece? Você vai ter que mandar ele embora. Você perdeu o melhor conferente que você tinha e não conseguiu resolver o teu problema do líder do teu armazém. Então você precisa, as empresas precisam começar a investir nas habilidades comportamentais das pessoas. E nós precisamos também investir nas habilidades comportamentais das pessoas que estão à nossa volta. Se um membro da família está precisando de ajuda e ele começa a melhorar, toda a família melhora. Então, os relacionamentos familiares melhoram extremamente, de forma positiva, quando as pessoas... Tanto é que o marido faz esse curso, na sequência ele quer levar a esposa. E depois quer levar os filhos, depois ele quer levar o pai, a mãe. Por quê? Porque eles sabem que aquela energia positiva, ela vai ser contagiosa de forma positivamente para todas as pessoas.